O Tigre de Kai, a lenda de Takeda Shingen. O Japão feudal, um tempo de caos, de honra e de sangue. Entre os senhores da guerra que forjaram sua lenda nas chamas da batalha, poucos brilharam tão intensamente ou aterrorizaram tão profundamente quanto Takeda Shingen. Conhecido como o Tigre de Kai, Shingen não era apenas um estrategista brilhante. Ele era uma força da natureza, uma tempestade de ambição e crueldade calculada que varreu tudo em seu caminho. Sua bandeira, adornada com o famoso lema Furin-Kazan, vento, floresta, fogo, montanha, ecoava a própria essência de sua tática. Rápida como o vento, silenciosa como a floresta, feroz como o fogo, inabalável como a montanha. Hoje, vamos mergulhar na vida e no legado deste samurai implacável, cujas ações moldaram o destino de uma nação, a Era Sengoku. Para entender Shingen, precisamos entender seu tempo, o período Sengoku, ou a Era dos Estados Combatentes. O Japão estava em pedaços, o poder imperial em declínio, e senhores feudais, ou daimyo, lutavam incessantemente pelo domínio. Clãs rivais se enfrentavam em uma dança mortal por território e influência. Nesse caldeirão de ambição, nasceu Harunobu Takeda, o futuro Shingen. Nascimento e juventude. Nascido em 1521, no coração da província montanhosa de Kai, a atual Yamanashi, Harunobu era filho de Takeda Nobutora, um daimyo astuto e tirânico. Desde cedo, o jovem Harunobu demonstrou uma inteligência aguçada e um espírito determinado, mas também uma frieza calculada que chocava até mesmo seu pai. Nobutora, famoso por sua crueldade, paradoxalmente temia o potencial de seu próprio filho. A relação entre pai e filho era tensa, um duelo de vontades que culminaria em um dos atos mais chocantes da vida de Shingen: a traição familiar, o golpe de Estado. Em 1541, aos 20 anos, Harunobu orquestrou um audacioso golpe de Estado. Com o apoio de vassalos e do clã Imagawa, ele exilou seu próprio pai, enviando-o para a província de Suruga, sob a custódia dos Imagawa. Este ato, uma quebra brutal da lealdade filial, um pilar da cultura samurai, chocou o Japão. Mas para Harunobu era um passo necessário. Ele não apenas garantiu o poder, ele enviou uma mensagem clara. Ele não toleraria obstáculos, nem mesmo da própria família. Foi nesse momento que Harunobu abraçou o nome monástico de Shingen, marcando sua ascensão como o novo líder do clã Takeda. Consolidação do poder em Kai. Com Kai firmemente em suas mãos, Shingen não perdeu tempo. Ele reorganizou a administração, investiu em irrigação e mineração para fortalecer a economia. E, crucialmente, forjou uma máquina de guerra formidável. A disciplina era férrea, a lealdade exigida com mão de ferro. Ele era um mestre em recrutar e motivar seus guerreiros, construindo o que seria um dos exércitos mais temidos do Japão. A doutrina Furin-Kazan. A bandeira de Shingen era mais do que um símbolo. Era um manifesto de sua filosofia de guerra. Vento, Fu, a velocidade e a surpresa. Os exércitos de Shingen eram conhecidos por seus movimentos rápidos e inesperados, pegando os inimigos de surpresa. Floresta, Rin, o silêncio e a discrição. Eles podiam se mover sem serem detectados, preparando emboscadas devastadoras. Fogo, Ka, a ferocidade e a agressão. Quando atacavam, faziam-no com uma intensidade avassaladora, incendiando tudo em seu caminho. E montanha, Zan, a solidez e a inabalabilidade. Em defesa, as formações de Shingen eram impenetráveis, resistindo a qualquer ataque. Essa doutrina, inspirada na arte da guerra de Sun Tzu, tornou-se o coração da estratégia Takeda, uma abordagem que aterrorizava seus adversários. As primeiras conquistas, invasão de Shinano. Com sua máquina de guerra aperfeiçoada, Shingen voltou seus olhos para a província vizinha de Shinano. Esta seria sua primeira grande expansão, e ele a conduziria com uma brutalidade calculada.
Senhores menores foram esmagados, castelos caíram e a população foi forçada a se submeter ou enfrentar a aniquilação. A crueldade era uma ferramenta. Aterrorizar os inimigos para quebrar sua vontade de lutar. A reputação de Takeda Shingen como um conquistador implacável começava a se espalhar. Rivalidade lendária. As batalhas de Kawanakajima. A expansão de Shingen em Shinano inevitavelmente o colocou em rota de colisão com seu maior rival, o Esugi Kenshin, o dragão de Echigo. Kenshin, um devoto budista conhecido por sua retidão e genialidade militar, via Shingen como uma força destrutiva a ser contida. O choque entre esses dois titãs resultou em 5 das batalhas mais famosas da história japonesa, as batalhas de Kawanakajima. A mais icônica delas ocorreu em 1561. Foi um confronto massivo, uma sinfonia de aço e estratégia. Diz a lenda que no auge da batalha, Kenshin, sozinho, cavalgou até o centro do comando de Shingen e desferiu um golpe em seu elmo com sua espada. Shingen, em uma fração de segundo, defendeu-se com seu leque de ferro. Um momento de pura ousadia e reflexo que encapsula a intensidade dessa rivalidade. Apesar de nenhuma vitória decisiva para ambos os lados em todas as 5 batalhas, Kawanakajima cimentou a reputação de Shingen como um líder militar astuto e um guerreiro intrépido, mas também um inimigo implacável, estratégias cruéis e táticas de guerra. A brutalidade não era um traço de personalidade de Shingen, era uma estratégia. Ele entendia que o medo era uma arma tão potente quanto a espada. Saque e destruição. Após a conquista de um território, as forças Takeda frequentemente saqueavam e destruíam propriedades para desmoralizar a população e impedir qualquer resistência futura. Massacres calculados. Em algumas ocasiões, Shingen ordenava o massacre de guarnições inteiras, ou mesmo de populações civis que se opusessem a ele, como forma de enviar uma mensagem severa aos outros que pensassem em resistir. Queima de plantas. Uma tática comum para enfraquecer o inimigo era a destruição de suas colheitas, levando à fome e ao desespero, sando à rendição sem uma batalha direta. Uso de reféns. Crianças de famílias rivais eram frequentemente tomadas como reféns para garantir a submissão de seus clãs. Guerra psicológica. A reputação de crueldade de Shingen precedia seus exércitos. Muitas vezes, a mera notícia de sua aproximação era suficiente para quebrar a moral inimiga. Ele não se importava em ser amado. Ele se preocupava em ser temido e respeitado. Seu pragmatismo em relação à guerra significava que ele usaria qualquer método necessário para alcançar a vitória. As últimas campanhas e o choque com Oda Nobunaga. Nos anos 1560 e início dos 1570, Shingen estava no auge de seu poder. Ele havia se estabelecido como um dos 3 grandes unificadores, em potencial, ao lado de Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, em 1572. Sentindo que era o momento de marchar sobre Kyoto e assumir o controle do Japão, Shingen lançou sua última grande campanha. Seu caminho o levou diretamente para o confronto com Oda Nobunaga, o daimyo mais ascendente e também notoriamente implacável. Na Batalha de Mika Tagahara, Shingen infligiu uma derrota humilhante sobre as forças combinadas de Oda Nobunaga e Tokugawa Ieyasu. Foi uma exibição magistral da tática Takeda, mostrando que, mesmo no fim de sua vida, Shingen era um mestre incomparável da guerra. A morte do tigre. A vitória em Mika Tagahara parecia abrir o caminho para a capital. No entanto, o destino tinha outros planos. Em 1573, enquanto sitiava o castelo Noda, Shingen foi gravemente ferido, possivelmente por um atirador de elite ou por uma doença. A verdadeira causa de sua morte permanece um mistério até hoje, alimentando lendas e especulações.
Ele ordenou que sua morte fosse mantida em segredo por 3 anos, para evitar o colapso de seu clã e a desmoralização de seus homens. Mas o Tigre de Kai não podia mais lutar. Takeda Shingen morreu em abril de 1573, aos 53 anos, legado e impacto. A morte de Shingen foi um golpe devastador para o clã Takeda. Sem sua liderança genial, seu filho e sucessor, Takeda Katsuyori, embora valente, não possuía a mesma visão estratégica ou autoridade. Em 1575, na Batalha de Nagashino, o clã Takeda foi esmagado pelas táticas inovadoras de Nobunaga, que usava formações de arcabuzes. A Era de Ouro dos Takeda terminou, e com ela, a ameaça mais significativa ao caminho de Nobunaga para a unificação. Mas o legado de Takeda Shingen perdurou. Ele é lembrado não apenas como um estrategista militar de gênio, mas também como um símbolo da determinação implacável do samurai. Sua crueldade para ele não era um vício, mas uma virtude necessária para sobreviver e prosperar em um mundo caótico. O Tigre de Kai pode ter sido cruel, mas foi essa mesma crueldade que o tornou uma lenda, um nome sussurrado com reverência e terror através dos séculos. A história de Takeda Shingen nos lembra que, na busca pelo poder, os limites da moralidade são frequentemente testados. Ele viveu e morreu por sua ambição, deixando para trás um rastro de destruição, mas também de admiração por sua inigualável habilidade militar. O que você achou da brutalidade de Takeda Shingen? Ele foi um monstro necessário para sua época ou um tirano que mereceu seu fim? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos na história. Até a próxima!